Qual a diferença entre REST e SOAP APIs? Quer descobrir? Fica comigo até o final. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhuma das atualizações. E também já deixar o seu joinha, porque você me ajuda a levar essa informação a mais pessoas. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar sobre um daqueles assuntos que muita gente pediu, gente. Eu acho que esse é um dos assuntos mais pedidos. Pessoni, me explica o que é REST, o que é SOAP, confunda esse negócio, não sei o que é. Vamos falar sobre isso agora. Então vamos lá primeiro. O que isso quer dizer e é em relação a quê, né? Quando a gente está trabalhando com web services, né, com serviços web, os serviços web são softwares que disponibilizam comunicação pela internet. Então é isso, simplificadamente, o que é um web service, né? Ai, Pessoni, mas aí esses web services têm APIs, não têm APIs, como é que funciona? Eu tenho um vídeo específico explicando o que é API, né, ou APIs. Se você não sabe direitinho, clica aqui nesse cardzinho para assistir específico sobre API. Então, os nossos web services, o conjunto de comunicações que a gente pode fazer com esse nosso web service, que é chamado de API, né, ou API. E aí, quando a gente está planejando esse conjunto de comunicações, quando a gente está planejando como é que vai ser a arquitetura dessas nossas APIs, né, desses nossos web services, é que a gente tem que pensar se tem que ser SOAP, né, ou se tem que ser REST. Mas qual que é a diferença deles? Então, vamos primeiro para o SOAP, que é o mais antigo e o mais inicial deles. O SOAP, gente, ele significa Simple Object Access Protocol, né? Ai, Pessoni, para dos inglês e me explica esse treco em português que eu tô confuso. Tá, vou botar escrito aí na tela o que significa para vocês entenderem por que é um acrônimo SOAP, né? Mas o que isso significa, né? Isso significa que ele é um protocolo. Quando a gente tem os nossos serviços web, né? A gente precisa ter formas de se comunicar com ele preferencialmente de forma padronizada. Então, se a gente consegue padronizar as mensagens, né, que é o que a gente manda para o nosso serviço web, o que a gente recebe desse serviço web, melhor. E o nosso SOAP, ele é um protocolo. Por que é importante eu frisar essa questão do que ele é um protocolo? Porque um protocolo, gente, nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de símbolos de como se fazer algo. Por exemplo, nesse momento nós estamos nos comunicando no português. O português, ela é uma linguagem, né? É uma linguagem e ele é um protocolo de comunicação. Então, quando a gente fala um protocolo, a gente está dizendo especificamente com um conjunto de regras. E esse é um conjunto mais rígido. Então, quando a gente está falando do SOAP, ele é um conjunto de regras rígidos de como se fazer algo, ou seja, de como a gente se comunicar com as nossas APIs. O SOAP ele surgiu lá pelos anos 99, né, mais ou menos, e aí ele sempre vai usar o XML para mandar e receber as mensagens. Então, o SOAP não usa outra coisa. Então, quando eu falo que ele é um protocolo, ele tem regras rígidas, ele tem padronização. Então, é padronizadinho. Se você quer usar SOAP, você tem que usar mensagens em XML. Então, quando você manda a sua requisição para o servidor e quando você recebe a sua requisição do seu servidor, tem que estar em XML para ele saber se comunicar com esse seu servidor, né? Então, sempre que você for usar SOAP, você vai usar XML. O que mais que ele tem, pessoal? Ele tem formas de lidar com o erro, né, que já é integrado do próprio protocolo, né? E ele tem um negócio que se chama envelope. Quando a gente manda a mensagem, né, a gente envelopa a mensagem com um conjunto de símbolos, né, específicos. Eu vou botar um exemplo aqui na tela também para que você consiga ver. E sempre que a gente manda uma mensagem para o servidor, a gente vai usar o método POST. Ai, Pessoni, mas sempre tem que ser sobre o HTTP, né, um outro protocolo de comunicação? Não, um dos grandes benefícios do SOAP é que ele é independente da linguagem de programação que você vai usar, independente da plataforma que você vai usar e independente do protocolo de transporte que você vai usar. Você pode usar HTTP, mas você pode usar FTP ou qualquer um outro protocolo de comunicação, né, de transporte. Né? Por isso que é importante você entender o que é um protocolo, né? Porque o SOAP em si é um protocolo, né, de como a gente padroniza as nossas mensagens, de se comunicar com a nossa API, com o nosso serviço web,
Mas esse protocolo utiliza outros protocolos para se comunicar. Ele pode usar outros protocolos de transporte, né? Na camada de transporte. Ele pode usar outros protocolos para transitar na rede. Em geral, quando a gente está usando a internet, a gente usa HTTP, mas não é obrigatório, tá bom? Ah, pessoal, entendi. Então ele é um protocolo, regras rígidas, sempre XML, pode usar qualquer protocolo de transporte, mas em geral usa HTTP e sempre os métodos POST para mandar pedidos, né, para o nosso servidor. Sim, então isso é o SOAP. Como é que é o REST, então, e por que ele surgiu? Então, se você prestar atenção, estava dizendo muito sobre regras rígidas, protocolo, conjunto estrito, padronizado, né? Isso acaba gerando um overhead em cada uma das mensagens. Quando a gente fala do envelope do SOAP, né, igual eu mostrei para vocês aqui no exemplo, ele sempre vai gerar um overhead para cada mensagem. Então a gente precisava de uma forma mais light, assim, mais leve de se comunicar na internet. Então foi nisso que surgiu o REST, né? O REST, ele significa Representational State Transfer, né? E ele vai trazer para a gente regras mais light, mais leves, menos rígidas do que é o SOAP, né? Mas o que ele é, Pessoni? Se o SOAP é um protocolo, o que é o REST? O REST, gente, é um estilo arquitetural. Ai, Pessoni, não é padrão arquitetural? Qual que é a diferença, né? Tem uma grande discussão em relação a padrão, estilo. Estilo é algo mais light também, né? São regras mais flexíveis do que um padrão. O padrão são regras mais rígidas. Então, quando a gente fala SOAP, é a mesma ideia do microserviço lá. Então, estilo arquitetural, microserviços, estilo arquitetural, o SOAP, tá? E aí, pessoal, o que tem nele, então? Então, como eu disse para vocês, ele é um estilo arquitetural e ele vai... quando a gente respeita as regras desse estilo arquitetural, a gente fala que a nossa API é RESTful, né? Ou vou escrever aí também na telinha para vocês o termo em inglês que eu acabei de falar. Mas a gente fala que elas são RESTful APIs, quer dizer que elas respeitam as regras do REST. E quais são essas regras, pessoal? Então, é a arquitetura cliente-servidor, né? Ela não tem estado, ela pode fazer cache com ela, né? É possível que a gente consiga implementar uma cache. Ela é sistemas em camadas, ela tem código em demanda, que é opcional, e ela tem uma interface uniforme. E quando a gente fala de REST, gente, essa interface uniforme é o coração do REST. Aí dentro da interface uniforme a gente tem mais 4 princípios, que é que a gente identifica o recurso na própria requisição, a gente pode manipular ele por meio de representações, e aí pode ser JSON, e aí pode ser XML, pode ser CSV, pode ser até XT, né? E mensagens autodescritivas e hipermídia como meio de definir o estado dessa nossa aplicação. Então são esses 4 princípios que são o coração do REST, que tem a ver com a interface uniforme. Mas, Pessoni, e aí você está me dizendo, tá parecendo também que o REST tem um montão de regras. Então, qual que é o melhor? Por que o REST veio, né? Se a gente já tinha o SOAP. Se você olhar, o REST, ele vai poder usar os protocolos, os métodos, né? Os verbos específicos do HTTP para se comunicar. Então, quando a gente está usando o REST, a gente vai usar get, post, put, delete, patch, né? Que são aqueles verbos padrões do HTTP. Então, enquanto lá no SOAP a gente pode usar somente post, né, para a gente mandar as requisições, aqui no REST a gente pode usar qualquer um desses que eu acabei de falar, desses verbos que eu acabei de falar. Por que ele é melhor, então, pessoal? Por que ele surgiu, né? É porque ele vai, então, ser regras menos rígidas, regras mais flexíveis. Então, ele é mais light de ser usado, ele é mais fácil de ser usado, né? Ele não é tão padronizado quanto é a padronização do SOAP. O REST ele é mais flexível. A gente vai obedecer essas determinadas regras, mas é mais fácil de obedecer elas e um dos pontos principais, o overhead de cada mensagem é menor. Ah, Pessoni, o que é overhead? Não sei o que é overhead. Você está falando estranho que eu estou perdidaço. Overhead é a quantidade de trabalho que você tem que fazer a mais para mandar aquela mensagem. Geralmente o pessoal compara uma mensagem SOAP como se fosse um envelopão de carta de correio, que a gente vai lá, compra o envelope de papel, bota a nossa mensagem dentro e envia, e a mensagem REST como se fosse um postcard, né? Como se fosse só o papelzinho lá, menos coisa, menos overhead, menos trabalho. Então, quando a gente olha o trabalho que a gente tem para mandar e receber, né? A quantidade de bytes que a gente usa, a quantidade de espaço, a quantidade de rede, a quantidade, enfim,
de recursos que a gente usa para mandar uma mensagem SOAP é maior do que a quantidade de recursos que a gente tem para mandar e receber uma mensagem REST, né? Estima-se que 70% das APIs públicas hoje são REST, né? Então a gente tem uma dominância do estilo arquitetural REST hoje em dia sobre o protocolo SOAP nas nossas APIs, né? Então, como eu disse para vocês, o REST acaba sendo mais fácil de ser usado. Pessoal, a gente tem que sempre usar a nossa mensagem em JSON? Não, né? Ou JSON, dependendo do jeito que você explica, eu vou escrever aí na tela também. Tem que ser sempre nesse padrão? Não. Pode ser XML também, né? Pode ser CSV, pode ser TXT, mas o que a gente mais vê frequentemente é JSON, né? E, em segundo lugar, XML. Então, quando você acaba usando o XML, você acaba tendo um tanto de overhead também, como a gente tem no próprio SOAP, né? Mas não da mesma forma que a gente tem no SOAP. Então, tem também a forma de transitar mensagens encodadas em XML, mas o mais padrão é ter isso em JSON, né? Ou JSON, tá? E aí, gente, um dos pontos principais é não ter estado também. Então, ele não ter estado, o REST não ter estado, ele significa que tudo que a gente precisa para lidar naquela mensagem, né? Tudo que a gente precisa para trabalhar aquela mensagem, processar aquela mensagem, está na mensagem. Então, a gente identifica o recurso, tem os dados que a gente precisa. E isso é bastante bacana, porque a gente consegue diminuir também o overhead do que a gente precisa em cada mensagem, tá? Vou mostrar um exemplozinho aqui também na tela do tamanho, e não do tamanho, mas da quantidade de informação que a gente passa, né, numa requisição e numa resposta REST, que acaba sendo menor do que o SOAP. Tá bom? Espero que você tenha entendido a diferença entre SOAP e REST, né? O que vai levar a gente a escolher qual o melhor para usar é qual a linguagem você está usando, né? Qual que vai fazer mais sentido para o seu ambiente. Mas eu suspeito que você vai acabar usando REST. Como eu disse para vocês, 70% das APIs do mundo públicas hoje estão em REST. Então tem mais a ver com os padrões mais modernos da internet. Tá bom? Muito obrigado por estar comigo hoje. Compartilhe esse vídeo, manda para um amigo, que muita gente tem essa dúvida. Me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. E se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo e me diz qual padrão você está usando hoje, REST ou SOAP. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.